aquele que é o presidente do inquérito. Então, o alvo de hoje é uma pessoa que, há algum tempo atrás, era garçom aqui na cidade de Teresina, começou a ostentar uma vida de luxo, com carros de 500 mil, casa num condomínio aqui na cidade, acho que a casa vale quase 13 milhões de reais, e que chamou a atenção da gente. Então, nós abrimos uma investigação, um inquérito policial, e verificamos que esse alvo, ele fazia muito contrabando e o descaminho, ou seja, pegava produtos no Paraguai e trazia aqui para Teresina e distribuía esses produtos para vários comerciantes aqui de Teresina, desde bebidas até eletrônicos, mas o forte dele era telefone, principalmente iPhone. Também fizemos uma análise bancária, só para vocês terem uma ideia, em um ano ele movimentou mais de 3 milhões de reais. Esse investigado ele já tem passagem pela polícia pelo crime de receptação, porte ilegal e também documento falso. Verificamos também que ele transacionava com outras pessoas que já foram alvo da gente nas operações interestados que nós fazíamos no telefone, né? Como, por exemplo, o Maguinho Ciel, entre outros investigados que o Bonavides vai detalhar. Então, esse alvo de hoje, ele foi conduzido aqui para a sede da Secretaria. Nós também fizemos a apreensão de vários telefones, bebidas e de um carro de luxo de quase 500 mil reais. Vou passar a palavra para o Bonavides para ele detalhar mais a investigação. Bom dia. Alguém tem alguma pergunta que queria iniciar? Pode fazer a introdução. Como é que a polícia conseguiu fazer toda essa localização aí desse empresário e do grupo criminoso? Certo. Então, essa é uma pessoa que despertou interesse, como o delegado falou, a partir de um crescimento vertiginoso do seu patrimônio, do seu estilo de vida, sem que houvesse, e aí é a grande questão, sem que houvesse uma justificativa formal para isso. É uma pessoa que não tem empresa constituída em seu nome, não tem um comércio regular, não tem uma atividade declarada perante as instituições bancárias, e tudo isso foi informado por diversas vezes em relatórios das instituições bancárias ao COAF, né? E dessas informações que nós extraímos o relatório de inteligência financeira com todas essas discrepâncias, com todos esses eventos em que demonstravam uma movimentação atípica, incompatível com a renda dessa pessoa. Então, além de transacionar com pessoas que eram investigadas, foram alvos nossos na interditados, pessoas também com várias passagens por sonegação fiscal, entre outros crimes, ele não tinha esse comércio que pudesse justificar ou qualquer outra atividade. Tanto que os mandados foram cumpridos na residência, onde foram achadas bebidas, aparelhos celulares, perfumes também importados, e os depósitos deles não eram um estabelecimento comercial, eram apartamentos residenciais, aqui também na Zona Leste de Teresina, onde ele estocava esses produtos, né? Vale dizer que a apreensão de hoje é apenas uma parte, porque a gente sabe que a movimentação é constante. Então, a gente mesmo teve informações que ele recente voltou do exterior, né? E outras pessoas visitaram o local e saíram, ou seja, havia essa distribuição. Grande parte das pessoas com quem ele mais transaciona são justamente esses comerciantes de eletrônicos. Então, a coisa chega e rapidamente já é dissipada. Mas nós conseguimos apreender um material não só de celulares e produtos em geral, como também de anotações que demonstram uma atividade muito intensa e injustificada de acordo com o que ele declara perante as autoridades. Como é que se dava a entrada desses materiais de fora aqui no país? Bom, até onde a gente consegue identificar, ele arranjava alguma maneira de trazer consigo, porque ele fazia essas viagens, mas os detalhes ainda de como era essa logística para ingresso é que a gente não sabe dizer. O que nós podemos afirmar é que não havia nenhum ingresso formal, né, de acordo com as nossas normas aduaneiras. Tem indício de roubo de carro? Até o momento não, porque nós vamos ainda analisar cada aparelho para identificar se eles estão relacionados a qualquer outra atividade criminosa como o roubo de carro. Após a chegada dele ontem lá do Paraguai, ele chegou a conseguir repassar algum tipo de produto, mercadoria para algum cliente? A gente não tem como afirmar, né, essa situação, mas houve um movimento atípico na residência que poderia ser relacionado
essa dissipação. Como era a vida dele aqui em Teresina? Já observa que os mandados foram cumpridos em residências, um padrão de médio para alto. Como é que ele vivia? Ele hospitava? Bom, ele tinha um padrão de vida bem alto, né? A julgar pela quantidade de itens pessoais de alto valor, de vestuário, de estilo de vida mesmo, né? Como o delegado Zenata falou, era uma casa de mais de 3 milhões. Né? Casa muito boa, um condomínio, e também tinha uma SW4 nova, que beira aí quase 500 mil reais. A casa era realmente uma casa com não só pelo local que estava, mas pela própria construção em si, tudo que a arquitetura, tudo que adornava. Eu achei vários contratos, inclusive, que foram realizados, né, para essa residência, né? Contratos com empresas de alto padrão, né, das mais diversas especialidades, iluminação, energia solar, entre outros. Você tira pela movimentação bancária dele, né? Em um ano teve mais de 3 milhões de movimentação bancária, então ele estava movimentando muito dinheiro. Um salto muito grande dele mesmo. Qual era a atividade dele mesmo, nesse estrago? O que ele fazia? Pois é, a gente até encontrei, né, a última coisa formal que ele tinha, até encontrei um cartão, que era do Sindicato dos Garçons, né, que ele integrava, né. Fora isso, né, apesar de alegações, ele não foi identificado nenhum vínculo formal dele com alguma atividade ilícita. Qual é a situação dele? Ele está preso? Ele vai ser ouvido aqui em sede do inquérito, né, para responder sobre essa investigação. Delegado, como é que funcionava? Outros estados também? Ele ia passar mercadoria para outros estados? A gente ainda não tem como afirmar como era esse fluxo. Nós vamos conseguir aprofundar as investigações agora com os celulares e também com o material apreendido. Né? Aí, com certeza vai ter desdobramento dessa operação com o aprofundamento das investigações. E essa fase ostensiva, né, a gente tem essa aparência de ilegalidade, né, e acaba se confirmando, mas também muitas coisas, né, só são reveladas a partir de uma quebra de sigilo fiscal, de análise dos aparelhos, né, e muitas anotações que foram coletadas para que a gente possa identificar ali novas situações e saber mais detalhes da atividade dele. Delegado, como é que funcionava a relação dele, por exemplo, com o Magincel, com esses empresários que tinham essas lojas aqui na capital do Piauí? Bom, o que a gente tem por certo, né, eram transações bancárias, né, de alta monta, feitas com várias pessoas, né, pessoas jurídicas e algumas pessoas físicas, como o Wendel Snipe, né, o famoso Magincel, né, e que constou, né, do relatório de inteligência financeira. Quantos empresários teriam feito negociações diretas com ele? São muitos, mais de 15. E a grande maioria foi alvo nosso na operação Interditados, foi autuado por receptação naquela época, 2023, Então a 2024. hipótese é que ele estaria repassando esses aparelhos para esses empresários. Tudo indica, né, que ele estava repassando esses aparelhos, esses eletrônicos. Tem outros envolvidos junto com ele, né? Porque no momento somente ele era investigado por causa dessa situação atípica, né, e pela condição aparente de fornecedor desse pessoal, que justifica até uma condição financeira elevada acima desses, por exemplo, que a gente conhecia, né? Então, no momento, só temos ele, o que não impede legitimamente de abrir para novos suspeitos. Pode dizer que ele é o principal apreendido. fornecedor do Piauí, então? Não temos como dizer ainda. Delegado, ele chegou a relatar alguma coisa para vocês no momento da abordagem feita lá na residência dele? Não, ele estava muito tenso, muito nervoso e se reservou o direito de ficar em silêncio. Do material apreendido, delegado, já se tem uma base do valor desse material apreendido? Bom, nós ainda estamos apurando, porque teve muita coisa mesmo. Não vou me permitir falar agora. E as bebidas caras. As bebidas, com relação às bebidas, o que é que vocês podem falar? Bom, eram bebidas, né, de alto padrão, né, uísques importados, champanhes, vodkas. Havia muitos perfumes daqueles árabes, né, eu nunca nem vi esses perfumes na minha vida, então não sei nem dizer qual é o valor disso, a gente tem que estimar ainda, né, e muitos aparelhos eletrônicos. Né? Nós vamos ter que fazer o laudo marciológico agora para determinar o valor das coisas apreendidas, mas o que nós podemos afirmar é que tem muito iPhone, né, que é de alto valor, muitas bebidas caras, inclusive uísque de 2, 3 mil reais, champanhe. Delegado, ontem a gente teve a operação aqui contra colombianos e venezuelanos, em que eu perguntei para vocês com relação à possibilidade dessa operação se estender para outros países. Isso também pode acontecer nessa investigação policial, da polícia acabar mirando nomes que estão lá no Paraguai? Nós não descartamos a hipótese, porque agora nós vamos fazer uma comunicação à PF, né, trocar informações com a Polícia Federal, e nós não descartamos essa situação. Ele passava do Paraguai para o Brasil, avião ou passava mesmo pela fronteira lá de fora?
A gente não tem informações específicas, né, de como ocorreu esse traslado, mas normalmente, né, o pessoal vai do Paraguai para Foz, né, atravessa pela ponte da Amizade e volta. Normalmente o pessoal vai até Foz de avião, depois atravessa pela fronteira seca, né, depois volta e traz os produtos de avião para as cidades aqui do Nordeste. Normalmente ele é desse jeito. Esses endereços, dos 4 mandados de busca e apreensão desses endereços, esses apartamentos estavam vazios, eram utilizados apenas para o armazenamento desse material? Sim, todos os apartamentos não tinham pessoas morando. Um deles, na verdade, tinha um morador, né, uma pessoa que já estava lá, mas que a gente tem também informações, né, coletadas na casa dele, de que ele já possui esse apartamento, por isso que foi alvo da apreensão. Mas onde houve as apreensões, né, no outro condomínio que tinha 2 apartamentos, não tinha pessoas morando, né? Então eram realmente apartamentos utilizados somente, apartamentos residenciais, utilizados como estoque de material. Delegado, de modo muito superficial, né? A gente viu a entrada de pelo menos 3 ou 4 caixas ali de aparelhos celulares. Vocês imaginam que teriam quantos aparelhos dentro daquelas caixas? Bom, as malas elas eram também com muitas bebidas e muitos perfumes, né? Mas a gente tem mais de 20 aparelhos, uns 30. A grande maioria iPhone, de alto valor, de última geração. Hoje, cada iPhone desse eu acho que deve estar uns 10, 12 mil reais. Então, pode ter certeza que passa aí 300 mil reais só de telefone. Só de telefone. É isso. Obrigado. Pessoal, estamos à disposição.